conceito de vocação em Lutero, o objeto da pesquisa. Não dá para não notar que já na palavra alemã Beruf, e talvez de forma ainda mais nítida no termo inglês calling, pelo menos ressoa uma conotação religiosa a de uma missão dada por Deus. E quanto mais enfaticamente acentuamos a palavra no caso concreto, mais ela se faz sentir. E, a acompanharmos a palavra ao longo da história e através das línguas de diferentes culturas, constata-se, em primeiro lugar, que os povos predominantemente católicos ignoram uma expressão de colorido análogo para aquilo que, em alemão, chamamos Beruf, no sentido de uma posição na vida, de um ramo de trabalho definido, tal como a ignorou a antiguidade clássica, ao passo que ela está presente em todos os povos predominantemente protestantes. Constata-se, ademais, que aí não se acha implicada de uma peculiaridade etnicamente condicionada das respectivas línguas, como, por exemplo, a expressão de um espírito do povo germânico, mas que a palavra, em seu sentido atual, provém das traduções da Bíblia e precisamente do espírito do tradutor, quero dizer, não do espírito do original. Na tradução luterana da Bíblia, parece que ela foi usada pela primeira vez em uma passagem do Eclesiástico, no exato sentido que hoje lhe conferimos. Não tardou desde então a assumir seu significado atual na língua profana de todos os povos protestantes, sendo que antes disso não se notava na literatura profana nenhum indício de semelhante sentido léxico, nem mesmo na prosa dos pregadores, com a única exceção, ao que parece, de um dos míticos alemães cuja influência sobre Lutero é conhecida. E assim, como o significado da palavra, assim também, como é amplamente sabido, a ideia é nova e é um produto da reforma. Não que certos traços dessa valorização do trabalho cotidiano no mundo, inerente a esse conceito de Beruf, não estivessem presentes já na Idade Média, ou mesmo na Antiguidade helenística tardia. Falaremos disso mais adiante. Uma coisa, antes de mais nada, era absolutamente nova: a valorização do cumprimento do dever no seio das profissões mundanas, como o mais excelso conteúdo que a autorrealização moral é capaz de assumir. Isso teve por consequência inevitável a representação de uma significação religiosa do trabalho mundano de todo dia e conferiu pela primeira vez ao conceito de Beruf esse sentido. No conceito de Beruf, portanto, ganha expressão aquele dogma central de todas as denominações protestantes, que condena a distinção católica dos imperativos morais em praecepta e concilia, e que reconhece que o único meio de viver que agrada a Deus não está em suplantar a moralidade intramundana pela ascese monástica, mas sim exclusivamente em cumprir com os deveres intramundanos, tal como decorrem da posição do indivíduo na vida, a qual, por isso mesmo, se torna sua vocação profissional. Em Lutero, essa ideia se desenvolve no decurso da primeira década de sua atividade reformadora. De início, em concordância com a tradição medieval predominante, conforme representada por Tomás de Aquino, por exemplo, o trabalho mundano, embora querido por Deus, a seu ver, pertence ao reino das criaturas. É a base natural indispensável da vida de fé, moralmente indiferente em si mesmo, como o comer e o beber. Mas à medida que a ideia de sola fide se lhe torna mais clara em suas consequências e vai ficando cada vez mais aguçada sua consequente oposição aos conselhos evangélicos do monaco católico, enquanto conselhos ditados pelo diabo, aumenta a significação da vocação de uma profissão. Ora, a conduta de vida monástica é encarada não só como evidentemente sem valor para a justificação perante Deus, mas também como um produto de uma egoística falta de amor que se esquiva aos deveres do mundo. Em contraste com isso, o trabalho profissional mundano aparece como expressão exterior do amor ao próximo, o que de resto vem fundamentado de maneira extremamente ingênua e em
oposição quase grotesca às conhecidas teses de Adam Smith, em particular, quando aponta que a divisão do trabalho coage cada indivíduo a trabalhar para os outros. Trata-se, como se vê, de argumento essencialmente ecolástico, que logo é abandonado, cedendo o passo à referência cada vez mais enfática ao cumprimento dos deveres intramundanos, como a única via de agradar a Deus em todas as situações, que esta e somente esta é a vontade de Deus. E por isso, toda profissão lícita simplesmente vale muito e vale igual perante Deus. Que essa qualificação moral da vida profissional mundana fosse um dos feitos da Reforma e, portanto, de Lutero, mais pesados de consequências, é fato fora de dúvida uma espécie de lugar comum. Mundos de distância separam essa concepção do ódio entranhado com que a atitude contemplativa de Pascal sonegava apreço à ação do mundo, a qual, segundo a sua mais profunda convicção, só era explicável pela vaidade ou pela astúcia, mas ainda mais distante da generosa e utilitária adaptação ao mundo promovida pelo probabilismo jesuíta. Porém, a apresentar no detalhe a significação prática desse feito do protestantismo, geralmente isso vem mais como coisa sentida confusamente do que sabida claramente. Antes de tudo, é escusado lembrar que não tem cabimento atribuir a Lutero parentesco íntimo com o espírito capitalismo, seja no sentido que até agora associamos a essa expressão ou, de resto, em qualquer outro sentido. Os próprios círculos eclesiásticos, que hoje costumam com todo zelo exaltar o feito da reforma, em geral, não são nada amigos do capitalismo, seja lá em que sentido for. Mas, com tanto mais razão, o próprio Lutero, com certeza, teria rejeitado rispidamente qualquer parentesco com uma disposição mental como a que vem à luz em Franklin. Claro que não cabe aduzir aqui como sintoma suas queixas contra os grandes comerciantes, os Fuggers e quitais. Isto porque a luta contra os privilégios de fato ou de direito de algumas grandes companhias mercantis nos séculos XVI e XVII pode muito bem ser comparada à campanha odierna contra os trutes, e esta não menos que aquela é, em si mesma, expressão de uma disposição tradicionalista. Contra estes, contra os lombardos, os trapezistas, os monopolistas, os grandes especuladores e os banqueiros favorecidos pelo anglicanismo, pelos reis e pelos parlamentos na Inglaterra e na França, puritanos e huguenotes moveram uma luta encarniçada. Após a Batalha de Dunbar, setembro de 1650, Cromwell escreveu ao longo parlamento: vamos abolir os abusos de todas as profissões, e havendo uma que a muitos faça pobres para tornar ricos uns poucos, ela não presta para a comunidade. E dele já se podia dizer, por outro lado, que estava imbuído de um modo de pensar especificamente capitalista. Em compensação, nas incontáveis declarações de Lutero contra a usura e a cobrança de juros em geral, se confrontadas com a escolástica tardia, emerge como francamente retrógrada, de um ponto de vista capitalista, sua representação da natureza do lucro capitalista. Particularmente, ele retoma aí o argumento da improdutividade do dinheiro já refutado, por exemplo, por Antonino de Florença. Mas nós não precisamos entrar em detalhes aqui, sobretudo porque a ideia de vocação em sentido religioso, nas suas consequências para a conduta de vida intramundana, era suscetível de configurações muito diversas. O feito propriamente dito da reforma consistiu simplesmente em ter já no primeiro momento inflado fortemente, em contraste com a concepção católica, a ênfase moral e prêmio religioso para o trabalho intramundano no quadro das profissões. O modo como a ideia de vocação que nomeou esse feito foi posteriormente desenvolvida passou a depender das subsequentes formas de piedade que se desdobraram dali em diante em cada uma das igrejas saídas da Reforma.
A autoridade da Bíblia, da qual Lutero julgava ter tirado a ideia de Beruffe, no conjunto, pendia totalmente para uma orientação tradicionalista. Especialmente o Antigo Testamento, que nos livros propriamente proféticos e mesmo em outras partes jamais recomendou que a moralidade intramundana devesse ser suplantada de algum modo, só conhecendo isso em rudimentos embrionários totalmente esporádicos, formulou uma ideia religiosa bastante análoga ao tradicionalismo em sentido estrito. Contente-se cada qual com seu sustento e deixe que os ímpios se lancem ao lucro. É este o sentido de todas as passagens que tratam diretamente da faina mundana. Só o Talmud irá fincar-se parcialmente, mas não fundamentalmente, em terreno diverso. A posição pessoal de Jesus, caracterizada em sua pureza clássica, na prece típica do Antigo Oriente, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e o impacto da radical rejeição do mundo expressa no Mamonas tes Adicas, excluiu qualquer possibilidade de vinculação direta da ideia moderna de vocação profissional com sua figura pessoal. A era apostólica do cristianismo, trazida por escrito no Novo Testamento, especialmente em Paulo, em virtude de expectativas escatológicas que locupletam as primeiras gerações de cristãos, encara a vida profissional mundana com indiferença, ou, em todo caso, de forma essencialmente tradicionalista, já que tudo aguarda a vinda do Senhor e cada qual permaneça na posição social e no ganha-pão terreno no qual o chamado Senhor o encontrou, e que trabalhe como antes. Pobre, ele não é um fardo aos irmãos, e breve sim é o tempo que ainda falta. Lutero lia a Bíblia através das lentes de seu estado de espírito no momento, e esse, ao longo de sua evolução entre aproximadamente 1518 e 1530, não só permaneceu tradicionalista, como o tradicionalista foi ficando cada vez mais. Nos primeiros anos de sua atividade reformadora, a visão de profissão que prevalecia em Lutero, uma vez que a ela dispensava apreço apenas de criatura, era algo intimamente aparentado com a escatológica indiferença de Paulo pela espécie de atividade intramundana, como no capítulo 7 da primeira epístola aos Coríntios, versículos 20 a 24. Pode-se alcançar a bem-aventurança eterna em qualquer estamento social, seja ele qual for. A peregrinação desta vida é curta e não faz sentido ficar dando importância à espécie da profissão que se exerce. E a ambição de um ganho material que exceda a necessidade pessoal deve ser, por isso mesmo, considerada sintoma de ausência do estado de graça e, posto que lucrar só parece mesmo possível às custas dos outros, merece ser condenada sem mais. Entretanto, com o crescente envolvimento de Lutero nos negócios do mundo, vai de par seu crescente apreço pela significação do trabalho profissional. Simultaneamente, a profissão concreta do indivíduo lhe aparece cada vez mais como uma ordem de Deus para ocupar na vida esta posição concreta que lhe reservou o desígnio divino. E quando, na sequência de suas lutas contra os espíritos fanáticos, anabatistas e as revoltas camponesas, a ordem histórica objetiva na qual o indivíduo foi inserido por Deus se torna sempre mais aos olhos de Lutero uma emanação direta da vontade divina. A ênfase agora cada vez mais forte no que advém da providência, mesmo em se tratando de acontecimentos isolados da vida, leva-o progressivamente a uma tendência tradicionalista, correspondente à ideia de destinação. O indivíduo deve permanecer fundamentalmente na profissão e no estamento em que Deus o colocou, e manter sua ambição terrena dentro dos limites dessa posição na vida que lhe foi dada. Se o tradicionalismo econômico era de início resultado da indiferença paulina, mais tarde é emanação da crença cada vez mais intensa na providência, crença que identifica a incondicional obediência a Deus, a aceitação incondicional da situação dada. Desse modo, Lutero não chegou a estabelecer uma vinculação do trabalho profissional com os princípios religiosos fundada em bases radicalmente novas ou baseada em princípios.
A pureza da doutrina, como único critério de infabilidade da Igreja, convicção que nele se firmou de modo cada vez mais inabalável após as lutas dos anos 20 do século XVI, era por si só um entrave ao desenvolvimento de pontos de vista novos no campo ético. Assim foi que, em Lutero, o conceito de vocação profissional permaneceu com as amarras tradicionalistas. A vocação é aquilo que o ser humano tem de aceitar como desígnio divino, ao qual tem de se dobrar. Essa nuance eclipsa a outra ideia também presente de que o trabalho profissional seria uma missão, ou melhor, a missão dada por Deus. E o seu desenvolvimento do luteranismo ortodoxo sublinhou esse traço ainda mais. Algo de negativo, portanto, foi de início o único produto ético a que se chegou aqui, a supressão do afã de suplantar os deveres intramundanos pelos deveres monásticos, ao mesmo tempo que se pregava a obediência à autoridade e a aceitação das condições de vida dadas. Como se discutirá mais adiante a respeito da ética religiosa medieval, essa ideia de vocação profissional de cunho luterano já havia sido antecipada pelos místicos alemães, nomeadamente por Fowler, com sua equivalência de princípio entre profissões espirituais e temporais, e pela subvaloração das formas tradicionais de obras ascéticas meritórias em favor da significação única e exclusiva da disposição estático contemplativa da alma como receptáculo do Espírito Divino. Em um certo sentido, o luteranismo significa até mesmo um retrocesso em relação aos místicos, na medida em que, em Lutero e, mais ainda, em sua igreja, os fundamentos psicológicos para uma ética racional da vocação profissional tornaram-se bem menos seguros se comparados aos místicos, cujas concepções sobre esse ponto lembram muitas vezes ora a psicologia da fé pietista, ora a dos quakers. E isso precisamente porque, como veremos ainda, para ele o lance da autodisciplina ascética era suspeito de santificação pelas obras, devendo, por isso, ser relegado a um segundo plano em sua igreja. Assim, a simples ideia de vocação em uma profissão no sentido luterano, e é só isso que nos interessa registrar aqui, tem, tanto quanto pudemos ver até agora, um alcance problemático para aquilo que nós buscamos. Com isso, não se está dizendo, em absoluto, que a forma luterana de reorganização da vida religiosa não tenha tido uma significação prática para o objeto de nossa pesquisa. Muito pelo contrário, é que ela, evidentemente, não pode ser derivada imediatamente da posição de Lutero e sua igreja quanto à profissão mundana, e não é tão fácil aprendê-la como talvez o seja no caso de outras manifestações de protestantismo. Convém, pois, considerarmos em primeira linha aquelas formas de protestantismo nas quais é mais fácil verificar uma conexão entre a prática de vida e o ponto de partida religioso do que no luteranismo. Já se mencionou acima o papel marcante do calvinismo e das seitas protestantes na história do desenvolvimento capitalista. Assim como Lutero encontrou vivo em Zwinglio um espírito outro que o seu, assim também seus herdeiros espirituais o haveriam de encontrar especialmente no calvinismo. E com mais razão, o catolicismo considerou o calvinismo, desde o início até os dias de hoje, como seu verdadeiro adversário. A princípio, isso tinha razões eminentemente políticas. Se a reforma é impensável sem a personalíssima evolução religiosa de Lutero, e se espiritualmente ela ficou para sempre marcada por sua personalidade, sua obra de certo não teria perdurado sem o calvinismo. Mas a razão dessa repulsa comum a católicos e luteranos se funde na peculiaridade ética do calvinismo. Já uma vista de olhos superficial nos ensina que aqui se produziu uma relação entre vida religiosa e ação terrena, de espécie totalmente diversa das que se produziram, quer no catolicismo, quer no luteranismo.
Mesmo nas obras literárias que se valem de temas especificamente religiosos, isso salta aos olhos. Tome-se, por exemplo, o desfecho da Divina Comédia, quando o poeta, já no paraíso, não se encontra palavras para se exprimir, inundado que está pela contemplação dos mistérios de Deus, e compare-se com o desfecho do poema que se convencionou chamar a Divina Comédia do Puritanismo. Depois de relatar a expulsão do paraíso, Milton fecha assim o último canto do Paraíso Perdido. E olhando para trás, o flanco leste vem do Éden seu pritismo lar, quão feliz. E a espada em faíscas ondulando ali, na porta impedida por caras temíveis, e braços ardentes e armas em riste. Lágrimas brotam e rolam naturais. No entanto, enxugadas depressas, para que, se o mundo inteirinho se integra a seus pés, aonde ir achar um lugar para parar. Leal providência é que os vai conduzir. Enquanto hesitantes e de mão na mão, a sós vão deixando o Éden lá atrás. Pouco antes, o arcanjo Miguel dissera a Adão: trabalha, faz. Junta feitos a doutrina, junta fé, paciência, temperança, dão de si, junta amor, alma de tudo mais, o amor, que um dia caridade chamarão, e a contragosto assim não perderás o paraíso em vão, que um paraíso é o que farás com as mãos, e mais feliz. Todo mundo logo sente essa vigorosa expressão do austro devotamente puritano ao mundo, ou seja, a valoração da vida intramundana como missão seria impossível na pena de um escritor medieval. Mas também, com o luteranismo, não é maior a congenialidade, tal como se nota, por exemplo, nos corais de Lutero e de Paulo Gerardi. No lugar dessa sensação indefinida, deve-se estabelecer aqui uma formulação conceitual um pouco mais precisa e perguntar pelas razões intrínsecas dessas diferenças. Invocar o caráter de um povo não só não passaria de mera confissão de ignorância em geral, mas seria também, em nosso caso, algo totalmente enganoso. Atribuir aos ingleses do século XVII um caráter nacional uniforme seria simplesmente uma incorreção histórica. Cavaleiros e cabeças redondas não se sentiam pura e simplesmente como dois partidos, mas como duas espécies humanas radicalmente diferentes, e o observador atento há de lhes dar razão. E, por outro lado, descobrir um contraste caracterológico entre os merchant adventures ingleses e os mercadores da antiga Liga Hanseática é tão pouco plausível quanto levantar qualquer outra diferença marcante entre a peculiaridade inglesa e alemã no fim da Idade Média, que não se deixa explicar diretamente por seus destinos políticos diversos. Só o poder dos movimentos religiosos, não somente ele, mas ele em primeiro lugar, criou as diferenças que sentimos hoje. Se, portanto, para a análise das relações entre a ética do antigo protestantismo e o desenvolvimento do espírito capitalista, partimos das criações de Calvino, do calvinismo e das demais seitas puritanas, isso, entretanto, não deve ser compreendido como se esperássemos que algum dos fundadores ou representantes dessas comunidades religiosas tivesse como objetivo de seu trabalho na vida, seja em que sentido for, o despertar daquilo que aqui chamamos de espírito capitalista. Impossível acreditar que a ambição por bens terrenos, pensada como um fim em si, possa ter tido para algum deles um valor ético. E fique registrado de uma vez por todas e antes de mais nada. Programas de reforma ética não foram jamais o ponto de vista central para nenhum dos reformadores, entre os quais devemos incluir em nossa consideração homens como Meno, George Fox, Wesley. Eles não foram fundadores de sociedade de cultura ética, nem representantes de anseios humanitários por reformas sociais ou de ideais culturais. A salvação da alma, e somente ela, foi o eixo de sua vida e ação. Seus objetivos éticos e os efeitos práticos de sua doutrina estavam ancorados aqui e eram tão só consequências de motivos puramente religiosos. Por isso, temos que admitir que os efeitos culturais da reforma foram, em boa parte,
talvez até principalmente para nossos específicos pontos de vista, consequências imprevistas e mesmo indesejadas do trabalho dos reformadores, o mais das vezes bem longe, mesmo ao contrário de tudo o que eles próprios tinham em mente. A parte certamente modesta que cabe ao estudo subsequente talvez seja a de contribuir para elucidar o modo como as ideias em geral se tornam eficazes na história. Mas, para que desde já não surjam mal-entendidos quanto ao sentido em que aqui se afirma semelhante eficácia de motivos puramente ideais, que nos seja permitido acrescentar, a propósito, umas poucas indicações como conclusão dessas discussões preliminares. Esses estados, vale notar explicitamente, antes de mais nada, não são, de modo algum, uma tentativa de valorar o conteúdo conceitual da reforma, seja em que sentido for, político, social ou religioso. De olho em nossos objetivos, estamos sempre às voltas com aspectos da reforma que hão de parecer periféricos e mesmo exteriores à consciência propriamente religiosa. Porque justamente o que nos cabe é tornar um pouco mais nítido o impacto que os motivos religiosos, dentre os inúmeros motivos históricos individuais, tiveram na trama do desenvolvimento da nossa cultura moderna, especificamente voltada para este mundo. Assim, dentre certos conteúdos característicos dessa cultura, perguntamos unicamente quais são os que podem ser atribuídos ao influxo da reforma, pensando como causa histórica. Para tanto, porém, temos de nos emancipar da seguinte visão, que se pode deduzir a reforma das transformações econômicas como algo necessário em termos de desenvolvimento histórico. Inumeráveis constelações históricas que não apenas não se encaixam em nenhuma lei econômica, nem de modo geral em nenhum ponto de vista econômico da espécie que for, em particular os processos puramente políticos, tiveram de agir conjuntamente a fim de que as igrejas recém-criadas conseguissem de algum modo sobreviver. Mas, por outro lado, não se deve de forma alguma defender uma tese tão disparadamente doutrinária que afirmasse, por exemplo, que o espírito capitalista, sempre no sentido provisório dado ao termo aqui, pôde surgir somente como resultado de determinados influxos da reforma ou até mesmo que o capitalismo, enquanto sistema econômico, é um produto da reforma. Só o fato de formas importantes de negócio capitalista serem notoriamente mais antigas que a reforma impede definitivamente uma visão como essa. Trata-se apenas de averiguar se e até que ponto influxos religiosos contribuíram para a cunhagem qualitativa e a expansão quantitativa desse espírito mundo afora, e quais são os aspectos concretos da cultura assentada em bases capitalistas que remontam àqueles influxos. Em face da enorme barafunda de influxos recíprocos entre as bases materiais, as formas de organização social e política e o conteúdo espiritual das épocas culturais da reforma, procederemos tão só de modo a examinar de perto se e em quais pontos podemos reconhecer determinadas afinidades eletivas entre certas formas da fé religiosa e certas formas da ética profissional. Por esse meio, e de uma vez só, serão elucidados, na medida do possível, o modo e a direção geral do efeito que, em virtude de tais afinidades eletivas, o movimento religioso exerceu sobre o desenvolvimento da cultura material. Só depois, quando isso estiver estabelecido de forma razoavelmente inequívoca, é que se poderá fazer a tentativa de avaliar em que medida conteúdos culturais modernos são imputáveis em sua gênese histórica àqueles motivos religiosos e até que ponto se deve a outros fatores.